Foi. Acho que foi. Oi, gente. Estou só aguardando a Clara entrar. Eu vou iniciar com ela. Bom, primeiro, gostaria de dar boa noite a todo mundo que está aqui. Vou já iniciar explicando para vocês um pouquinho sobre o quadro novo que a gente está estreando hoje aqui na AGEPSE. O quadro ele vai chamar Papo Psi. Foi o nome que a gente construiu até junto com a Clara. Quando ela entrar, eu vou agradecê-la pessoalmente por isso. O quadro Psi, ele vai ter uma pegada um pouco diferente das demais lives que a AGEPSE estava fazendo. As outras lives a gente estava geralmente convidando primeiro a pessoa, os nossos convidados, os nossos palestrantes, e depois disso a gente definia com eles o tema e tudo mais. Dessa vez a gente tem uma proposta de dar uma autonomia maior aos membros da AGEPSE, para eles poderem debater, eles poderem criar o tema que eles têm interesse também em trazer para a AGEPSE, o que eu acho muito importante, porque um dos maiores valores da AGEPSE em si são essa autonomia dos estudantes. Então, esse quadro está muito alinhado com o que a gente propõe para todo mundo. Deixa eu ver se a Clara já entrou. Hoje nós vamos também falar de um tema que é muito importante, um tema que me agrada muito, que na hora que a gente pensou em chamar a Clara, eu fiquei super animada em falar, que é sobre ética em tempos de internet, principalmente agora com a pandemia, a gente está precisando adaptar tudo para a internet. E o psicólogo ele tem diversas restrições que são muito importantes para a gente poder trabalhar com a divulgação do psicólogo. Então eu acho esse tema muito pertinente. E a Clara vai poder falar melhor do que todo mundo pra gente. Então, deixa eu chamar ela aqui. Ei, Clara, boa noite. Olá, boa noite. Olá, boa noite. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Já dei uma pincelada aqui em como que vai funcionar o Papo Psi. Ele vai ser bem diferente. O quadro também que vai rolar de 15 dias. Esqueci de mencionar esse fato. A Clara foi uma que ajudou a gente na hora de montar o nome do quadro também, né? Na hora que eu vim falar para ela sobre isso. Então, muito obrigada, inclusive. Quer se apresentar um pouquinho para a gente? Quero, acho que já deu. Acho que já deu, já tá 8 horas, né? Só o som que tá dando um eco. Eu não sei se quem tá assistindo também. Clara, eu acho que tá dando um retorno na sua voz. Isso. Tá. E como é que a gente faz? Eu acho que melhorou. Melhorou, pessoal? Podem falando aí. Falem aí pra gente. Tranquilo o áudio. Eu acho que melhorou agora. Tá. Falaram que tá dando eco. Você tá com... Peraí. Você tem algum fone? Eu tenho. Eu vou pegar aqui, rapidinho. Acontece. Mas deu 8 horas agora também, tá tranquilo. Vamos ver se melhora. Vamos ver. Gente, melhorou? Melhorou. Pra mim melhorou bastante. Vê se melhorou pra vocês também. Vamos esperar o pessoal responder. Aqui ainda tá dando um eco. Pra mim. Pra você ainda tá dando. Pra mim deu só uma vez. E pra mim depois parou. Tá. Deixa eu dar uma olhada. Estão falando que tem que desligar o áudio. O áudio. Eu não sei fazer isso, gente. Também não sei fazer de live. Mas eu vou começar me apresentando e aí vocês vão dando esse retorno pra gente. Então, gente, boa noite. Boa noite. Tá.
Vai colocando fone que eu vou me Vai apresentando. colocando fone que eu vou... Vou pegar aqui só um minutinho. Tá bom. Tá bom. Gente, enquanto isso, Gente, eu vou me enquanto apresentando isso, pra eu vou vocês. apresentando para vocês. Eu sou a Clara Eu Outeiral. sou a Clara Bacharel e licenciada Outeiral. pela Eu UNB, sou pela UNB, que é a Universidade FEDEREF. do DF. Eu sou recém-formada em Eu sou psicologia. recém-formada em psicologia. Eu recebi o meu diploma de psicóloga e de licenciada na semana Licenciada passada. na semana passada. E eu recebi na metade Meu diploma de bacharela eu recebi na metade de 2019. Então, eu tenho esse Instagram. Então, que é eu tenho esse Vidapsi. Instagram. Eu tenho ele desde 2017. Voltei. Muito eco. Gente, a gente vai. Tá. Voltei. Vê se tá Será dando que pra me agora deu ouvir. certo? Ai, tá Acho que ótimo vai dar agora. melhor. Beleza. Provavelmente Tá o dando retorno certo, era né, do meu gente? áudio. Tá. Então, eu sou a Clara Outeiral, eu sou psicóloga recém-formada pela UNB, que é a Federal do Distrito Federal. Eu sou recém-formada, então eu recebi o diploma de bacharela em 2019, no meio do ano, e o de psicóloga e de licenciada agorinha na semana passada, né? Então foi online, uma colação online, né, por conta da pandemia, mas daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre isso, né? E eu tenho esse Instagram, que é Vidapsi, desde 2017. Eu criei ele quando eu estava no meu 7º semestre de psicologia. Compartilhava muito a minha rotina de estudante, de estágios. Eu compartilho conteúdos de psicologia, dicas de estudo, algumas reflexões. E é isso. Muito obrigada, Clara. Gente, vocês estão perguntando se a live vai ficar gravada. Vai ficar assim. Nós vamos colocar no canal do YouTube da AGEPS, tá bem? Bom, vou apresentar um pouquinho da AGEPS também para os seus seguidores que estão acompanhando a gente hoje. Vou ser bem sucinta, porque a Clara, quando ela perguntou assim, dei o histórico da AGEPS, hoje eu vou falar um pouquinho menos. Bom, a AGEPS, ela é a Associação Juiz de Fora dos Estudantes de Psicologia, né? Juiz de Fora é uma cidade que fica na Zona da Mata de Minas Gerais. Juiz de Fora conta atualmente com 6 instituições que oferecem o curso de psicologia, e a AGEPS é uma forma de unir todos esses estudantes para a gente tornar a psicologia cada vez mais acessível a esses estudantes. A gente promove eventos, a gente promove debates, a gente promove tudo que a gente consegue fazer que está ao nosso alcance também para acessibilizar a psicologia cada vez mais. Então, sempre tudo também com um preço muito acessível também aos estudantes. A gente sempre tenta trazer profissionais que muitas vezes a gente não conseguiria alcançar só estando em Juiz de Fora. Então, a gente tem essa proposta e tem dado muito certo. Gostei muito quando eu fui conversar com a Clara e ela comentou que, a gente vai falar mais disso para frente também, mas ela comentou que o Instagram ela criou muito porque ela percebe que a classe da psicologia é um pouco desunida e realmente a gente promove essa união desde a faculdade. Então, é muito importante para a gente também iniciar o papo com uma profissional agora, mas que se preocupa bastante com isso e tem os valores muito parecidos com o da nossa associação. Sim, e eu fiquei muito feliz de ver uma associação de estudantes, né? Porque é justamente essa A Clara proposta. tá travando só um pouquinho para mim. Voltei? Clara, Oi. pode falar. Desculpa. Não, eu estava falando que eu fiquei muito feliz de ver uma associação de estudantes, né? Justamente para a gente já começar a se unir, né? A partir daí, dos futuros profissionais. Não, eu também fico muito feliz, assim, é muito importante para a gente também aqui em Juiz de Fora, é muito diferente também para a gente essa experiência, então é isso. Então, assim, eu preparei algumas perguntinhas para a gente começar. Uhum. Como que foi para você o processo, né? Como que foi que surgiu a ideia de você criar esse Instagram de conteúdos em psicologia? Então, como eu falei, eu criei esse Instagram quando eu ainda era estudante, né? Eu estava no final do 7º semestre
de psicologia. E foi justamente por essa percepção de que a nossa classe, né, de psicólogos é muito desunida. Então, eu pensei em criar um Instagram justamente com essa ideia de compartilhar, né, para justamente unir nós que somos os futuros profissionais dessa área, né? Então foi nesse intuito mesmo de união, de compartilhamento, de reflexões, né, de dicas. E foi isso. E E aí, assim, assim, Desculpa. não, é que eu ia falar que, assim, aí eu comecei compartilhando mesmo minhas dicas de estágio, dicas de estudo e essas coisas. Eu acho que o problema está na minha conexão. Deixa eu ver, você está conseguindo me escutar normal? Eu tô escutando, tá normal. E vendo também, tá vendo normal? Tá normal Não, então tá aqui. jóia. E assim, Clara, desde o início, por mais que fosse com esse intuito de divulgar dicas, entre outras coisas, como que foi como foi e é também o seu processo de criação de conteúdo? Então, como eu falei no começo, era mais baseado no que eu estava estudando, né? Então, por exemplo, estava fazendo uma matéria sobre psico-oncologia. Aí eu compartilhava, né, sobre isso. Então, era muito baseado no que eu estava aprendendo na faculdade e na minha rotina, né, de compartilhar estágios, enfim. Agora que eu já me formei, né, eu procuro sempre artigos, né, assim, de temas que são do meu interesse, porque assim, gente, depois que a gente se forma, a gente também continua estudando, tá? E bastante. Então, enfim, sempre que tem algum tema que eu gosto sempre de basear os posts em artigos, em livros, né? Não sair falando coisas só da minha cabeça. Tem alguns posts que também compartilho vivências e opiniões, né? Mas esse processo criativo é muito do que eu estou vivendo assim no momento, né? Então agora, por exemplo, eu estou falando bastante sobre a formatura, né? Sobre essa questão de se formar, de ser recém-formada. Antes da formatura, eu estava falando sobre a ansiedade por se formar. Então, é muito do que está acontecendo mesmo na minha vida profissional. Uhum. Esse Colograu foi na quarta-feira passada, né? Bem recente. Então, é muito Sim, interessante mesmo trazer uma pessoa que acabou de formar, que também está tendo essa experiência agora, logo nesse período tão complicado, né? E, aliás, como que foi também essa experiência de se formar logo nesse semestre em que a gente entrou em isolamento, que tudo teve que se adaptar? é. Então, gente, é assim, porque lá na UNB a gente tem 3 graus, né? 3 habilitações. E eu peguei as 3. Por isso, muita gente me pergunta, gente, mas na UNB são 6 anos? Não, gente, são 5, mas eu consegui fazer em 6, né? Porque eu queria pegar as 3 habilitações. Então, eu peguei o grau de bacharel no semestre passado, e aí eu fui à colação presencial, né? Por isso que tem as minhas fotos pegando diploma, né? Eu peguei o diploma de bacharel e também para formar com muitos amigos e colegas que estudaram comigo, né? E aí eu aproveitei e fui. E ainda bem, porque esse semestre, que seria assim a oficial, né, a de psicóloga mesmo, acabou sendo online. E assim, primeiro eles adiaram, mas depois decidiram fazer porque não tem muita previsão, né, de quando as atividades presenciais vão voltar. Então, para todo mundo já conseguir receber esse diploma, já conseguir se inserir na vida profissional, até porque em meio da pandemia tem muitos cargos abrindo, né, para psicólogos, os psicólogos estão sendo muito requisitados. E a gente, sem o diploma, não consegue o CRP. E sem o CRP, a gente não pode atuar, né? Então, por isso, decidiram já fazer essa colação online, né? E aí, assim, a princípio eu fiquei bem chateada, porque eu queria a colação normal, né? Queria ver todo mundo lá feliz, comemorando junto, enfim. Mas
depois eu achei melhor mesmo, né? Já receber o diploma. E assim, ainda bem que eu já fui na passada, tive a experiência de ter a colação mesmo, né? E Uhum. agora, e agora eu já sou oficialmente psicóloga, né? Mas a colação mesmo foi por uma plataforma online. Eu não sei se alguém que está nos assistindo também passou. Falem aí, gente, se vocês passaram também por uma colação online ou vão passar, como é que foi para vocês? Mas a minha foi uma plataforma online. E aí, uma pessoa leu o juramento, que na colação de psicologia a gente tem que responder o juramento, né? E depois a diretora do instituto falou também, e chamou um por um, e a gente tinha que responder presente, né? Foi uma colação simplificada, a internet caiu na hora, isso deixou as coisas um pouco tensas, mas deu tudo certo. Foi uma experiência bem diferente. Uhum. E assim, como que ficaram os ânimos também, né, na hora de adaptar, como que foi também todas as questões assim, de estágio que estão tendo que ser adaptadas nesse momento, como que foi essa questão? Como assim, de adaptar o quê? Então, você já tinha terminado todos os estágios que você tinha que fazer também Ah, na isso, graduação, ou você isso. ainda estava fazendo algum? Ah, tá. Não, assim, ainda bem que deu tempo. Eu concluí o ano letivo em 2019. Então, eu já tinha Uhum. concluído tudo. É porque a colação lá na UNB, ela é geralmente um semestre depois. Então, como eu já Ah, entendi. tinha concluído o ano letivo, deu para eu fazer tudo, os estágios, as matérias, fiz tudo normal, presencialmente. Uhum. Porém, quem agora, nesse semestre, estava quase se formando, se ferrou um pouco, né? Porque as atividades foram realmente interrompidas, né? Não teve como dar continuidade. E aí eu sei de faculdades que estão tendo aula EAD, mas os estágios suspensos, sei de faculdades que suspenderam tudo também, né? Então, Uhum. eu acho que todo mundo foi um pouco prejudicado de alguma forma, né? Uhum. Não, tá. Aqui na AGEPS, por exemplo, a gente tem os dois casos. Tem instituições que suspenderam todas as atividades, tem algumas, que é o caso da minha também, Uhum, que a gente está trabalhando EAD, com os estágios uhum, suspensos, entre outras coisas. Está sendo uma experiência muito diferente, assim. Mas também, continuando sobre esse assunto, até as pessoas que acabaram de se formar, quais são as dicas que você também dá para essas pessoas começarem a divulgar o seu trabalho, todas respeitando o nosso código de ética, todas as uhum. restrições, entre muitas aspas, que a gente tem também sobre a divulgação do trabalho do psicólogo? Uhum. Sim, gente. Então, eu preparei algumas dicas aqui para quem está querendo montar um Instagram profissional ou já tem um Instagram profissional. Mas primeiro, eu acho que a gente tem que falar um pouquinho do código de ética, né? Que é o tema da nossa live, né? Psicologia, ética e Uhum. internet. Assim, eu acho que a primeira coisa é que a gente não pode esquecer que apesar da internet ser um ambiente assim um pouco mais informal, é, um pouco mais anônimo, a gente continua tendo todas as responsabilidades como profissional que a gente teria em um consultório, em um hospital, em uma escola. Então, assim, a gente continua tendo todas essas responsabilidades, né? Essa é a primeira coisa, assim, para se lembrar, né? Eu geralmente, Uhum. quando eu vou postar alguma coisa, eu sempre penso, será que eu falaria isso, né? Se eu tivesse, por exemplo, trabalhando, né, em uma empresa, será que eu faria esse comentário? Né? É uma Uhum. boa coisa, assim, para a gente filtrar, né? O que a gente vai postar. Mas, bom, no código de ética, assim, para quem quiser pegar aí e ler, é principalmente o artigo 20º, né? Que fala justamente sobre a promoção do psicólogo em meios públicos, né? Então, a primeira coisa que eu tô aqui com ele para a gente ir lendo e comentando junto, né? Então, assim, a primeira coisa é informar o nome e o CRP, né? Então, assim, quando você se identifica como psicólogo, você tem que colocar o seu registro profissional, né? Até por uma forma de se autorresponsabilizar, até por uma forma de, se for um psicólogo, né, antiético, que esteja respeitando alguma regra, a gente tem que saber o número de registro para poder denunciar para o conselho, por exemplo, né? Uhum. Então,
Eu, inclusive, ainda não tenho CRP e por isso ainda não tenho, né? Mas assim que tiver, eu vou colocar, né, no meu perfil, porque tem que ter. Aí o segundo item, né, desse artigo. Fará referência a títulos ou qualificações que possua. Isso é muito importante, assim. Tem muita gente que se forma e já põe doutor, doutora. E assim, se você não tem o doutorado, a princípio você não poderia se intitular dessa forma, né? Tem muita gente que põe especialista, né? Especialista na área tal. Assim, se você tem uma especialização, ótimo, né? Você é especialista. Mas se você não tem, será que você é realmente especialista? Será que é legal você colocar esse título, né? Uhum. Isso é muito importante também, até para a gente, às vezes, estudante, que quer criar um Instagram de conteúdo, igual você fez ainda na faculdade. É interessante mesmo a gente parar para pensar nisso, de não prometer nada, assim, não vou colocar lá que eu sou psicóloga, eu sou estudante, eu ainda estou em formação, eu não posso atender, eu não posso fazer nada disso. Por que que eu posso divulgar falando que eu sou psicólogo? Não é assim, né? Então, só a partir do momento que você realmente é formada, você tem CRP e você pode falar realmente que você oferece algum tipo de serviço em psicologia, você colocar esse tipo de coisa, né? Nossa, isso era uma coisa que até eu ia falar nas dicas, né? Se você é estudante, não tem problema nenhum você criar um Instagram, né? Contanto que você se identifique como estudante e não como profissional, né? Isso é muito verdade, assim, França. Isso é muito sério. É muito sério. Tem até meme, né? Tem até meme das pessoas que falam assim: ah, a pessoa tá no primeiro semestre e já fez Fulana PC oficial. Não, a pessoa vai conseguir perder o CRP antes de tirar. Como assim? Calma Pois lá. é. Então, cuidado com isso, gente. Então, é muito simples, né? Na verdade, só colocar títulos que você realmente possua. Outra Uhum. coisa, preço. O psicólogo não pode, assim, usar o preço do serviço como forma de promoção do serviço, tá? Então, assim, principalmente acho que isso ocorre com psicologia clínica, né? Que tem um preço estabelecido por sessão. Então, assim, terapia não é promoção, o gerente ficou maluco, vamos, né, liquidação. O preço da sessão, ele não pode, né? Eu vou até ler aqui. Não utilizará o preço do serviço como forma de propaganda. Então, assim, isso é proibido mesmo, tá? Pelo código. Não fará previsão taxativa de resultados. O que é isso? Curo, sei lá, curo depressão em 3 meses. Gente, isso é muito sério. A gente não pode fazer nenhuma promessa desse tipo, né? E a gente acha nossa, que coisa sem noção, mas eu mesma já vi muito, né? Infelizmente, tem profissionais, né, que colocam dessa forma. Então, assim, isso é muito sério também. A gente não pode fazer nenhum tipo de promessa, né, ao Uhum. vender o nosso serviço. Isso é muito sério, assim, de verdade. Isso que você falou é muito verdade. A gente, às vezes, na verdade, quando eu estudei ética lá no segundo período, eu até dei risada. Eu falei assim, gente, como que alguém consegue prometer cura, prometer. Na verdade, assim, a gente nem pode dar diagnóstico. Como que a pessoa vai chegar lá já prometendo cura para um diagnóstico que pode ser que exista, né? A gente pensa tanto esse tipo de coisa na hora que a gente está estudando, mas o que isso acontece muito, é muito comum, gente. Eu já vi, já denunciei, mas assim, é muito, muito sério. Isso acontece muito, muitas vezes. Pois é mais comum do que a gente pensa, né? Ó, a Kalime está comentando aqui que isso mexe muito com a expectativa do cliente e pode gerar um trauma enorme com a psicoterapia, né? Verdade. Uhum, totalmente. Totalmente. Pois é. Vamos lá. Não fará autopromoção em detrimento de outros profissionais. Isso, gente, vai até ao encontro do que eu falei, né? De que a área era muito desunida.
Então, a gente vê, infelizmente, muita competitividade, né, entre os psicólogos. E, assim, isso está no código, né, de não se autopromover em detrimento dos outros. Então, assim, isso é até uma dica. Se você quer divulgar o seu trabalho, se você quer passar uma credibilidade, né, foque no seu conteúdo, né, trabalhe para fazer um conteúdo de qualidade e não ficar falando mal, né, de certa página, da página X, da página Y. Então, assim, uma coisa é você dar um toque em um colega, né? Chegar nele, no pessoal, falar: ah, oi, eu acho que a postagem tal não foi muito legal, né? Um toque de colega de profissão, isso é ok, mas agora, é, assim, manchar a imagem de outro profissional aí já não está, inclusive, no código, né? Uhum. E, bom, não fazer divulgação sensacionalista das atividades profissionais, que acho que a gente já falou um pouquinho disso, e não Uhum. propor atividades que sejam privativas de outras categorias profissionais. Assim, acho que alguém até comentou, assim, muitas coisas parecem até óbvias, mas se elas estão no código de ética, é porque foi necessário escrever, porque alguém fez, né? Então, E essa é a sempre. mais comum ainda. Essa é a mais comum de todas, assim, o CFP tem uma cartilha, gente, inclusive, sobre isso, dos erros mais comuns da divulgação do Ah, é. psicólogo. Depois vocês dão uma olhadinha lá no site deles, porque, assim, isso acontece muito. A gente sempre vê divulgando com outras profissões junto, então, coisas também que não são muito Uhum. científicas, inclusive, a gente dá risada, a gente acha que não acontece, mas é muito comum. É verdade. E assim, gente, tem um ponto. Assim, se a pessoa está sendo antiética, se ela está violando o código, aí é outra coisa, né? Aí você, como profissional, você tem até um dever de fazer uma denúncia formal, né? Aí sim, né? Se a pessoa está violando algum item do código, seja ele qual for, aí você tem dever de denunciá-lo, né? Isso é outra questão. Mas, bom, isso foi o que está no código, né? E agora eu separei algumas dicas para vocês que querem começar um Instagram profissional ou já tem, né, algumas dicas que ajudam também a manter. Você quer falar algo antes, Franci? Não, eu quero escutar. Ah, tá bom. Então, a primeira coisa, como eu falei, né, a gente tem que lembrar que a gente continua sendo profissional, apesar de estar nesse ambiente da sigilo, continua sendo crucial, né? E assim, pode parecer óbvio, mas às vezes é uma linha muito tênue, né? Com essa questão do sigilo. Então, por exemplo, gente, não dá para divulgar informações de casos. O que é ok é você falar, por exemplo, de temas, né, que aparecem nos atendimentos, por exemplo, a ansiedade, né? Enfim, mas agora informações específicas de caso, isso não dá. A gente tem que sempre lembrar dessa questão do sigilo. Outra questão que isso, muitos psicólogos, principalmente da área da saúde, discutem mais, né? A questão de fotos de pacientes. Geralmente quem trabalha em hospital, né, acaba postando. Tem uma discussão, assim, pelo que eu já acompanhei no Instagram. Tem páginas, tem profissionais que falam que é ok postar com autorização. Tem outros que falam que não é ok, que não tem isso de autorizado pelo paciente. Então, assim, eu, por via das dúvidas, não postaria, né? Então, essa questão de fotos de pacientes também, eu acho que entra aí um pouco nessa questão do sigilo, né? Coisa, gente, sobre ética. O plágio, né? Que acontece no Instagram. Eu mesma já tive vários conteúdos, assim, que foram completamente copiados e colados em outras páginas, e a pessoa assume aquilo como se fosse ela que tivesse escrito e pensado naquilo, né?
Então, assim, isso é uma questão ética também, né? É muito bom compartilhar conteúdos de outras páginas, isso é ótimo, mas citando a página, né? Senão fica parecendo que você que pensou naquilo ali, na verdade você tá pegando aquela ideia e o trabalho de alguém. Porque, gente, Instagram dá muito trabalho, tá? Não é só sair postando, assim, cada post, ele é muito bem pensado, você tem que estudar para produzir, né? Então, assim, não é ok plagiar, né? E assim, agora as dicas que eu acho legal, né? Eu falei o que eu não acho legal e agora o que eu acho legal de fazer, né? Eu acho que quanto mais fotos e conteúdos originais o seu perfil tiver, mais seguidores ele vai atrair, mais credibilidade você vai passar, né? Porque as pessoas olham e pensam, olha, que legal, né? Ela que fez, ela não tá copiando de outro lugar. Então, assim, sabe essas frases prontas, essas tirinhas, charge pronta? Eu acho até legal compartilhar uma vez ou outra. Mas, assim, quando você entra em uma página que é só isso, você fica, mas cadê o conteúdo assim dessa pessoa, né? O que ela faz? O que ela pode me acrescentar? Então, eu acho que quanto mais conteúdos originais você produzir, melhor para sua página. Deixa eu ver o que estão falando aqui. Ó, que Também tô dando uma acontece olhada. demais, né? Essa questão do plágio. Gente, E acontece que mesmo. a Ju também falou sobre ser questão de respeito. E de verdade, assim, eu estava É, até muito reflexiva quando eu estava pesquisando os conteúdos para a gente montar o nosso roteiro. Que assim, o que não tem no artigo 20 tem no restante do Código de Ética do psicólogo sobre assim, os erros mais comuns que a gente comete, essa questão de não divulgar foto de paciente. Não tem nada explícito, mas a gente tem vários artigos falando sobre sigilo profissional. Então, realmente, não está lá no artigo 20 escrito, olha, não pode divulgar no seu Instagram, no seu feed, a foto do seu é, paciente, mas tem outro lugar falando que você tem que ter o sigilo. Então, realmente sempre é, questão de interpretar, de ler, de conhecer também o que a gente pode fazer. Né? é verdade. E aí, continuando as dicas, né? Quando você tem artes bem produzidas no seu feed, dá uma credibilidade, né? Tudo que é bonito de olhar, dá mais vontade de olhar, você vê, você quer entrar na página, você vai olhar as outras publicações, os outros posts. Então, assim, não precisa necessariamente ser algo super elaborado, né? Por exemplo, nem sei também fazer algo que seja super elaborado. Sou designer, então não sei, mas assim, algo visualmente bonito é sempre mais agradável, mais atraente até para ler, né? Coisas assim que não tenham muita informação na imagem, né? Eu acho que sempre fica mais legal. Tem muitos aplicativos hoje em dia, como o Canva, que todo mundo está usando, né, para fazer essas artes. Então, lá você já tem vários modelos prontos que são bem bonitinhos para usar. Então, é uma opção aí para essas frases prontas e para essas tirinhas, que acho que deixa a sua página bem mais original e bem mais atraente, passando mais credibilidade. Outra coisa, na verdade, essa dica é assim, a primeira coisa. Ao criar o seu Instagram, você tem que saber quem é o seu público-alvo, né? Então, no meu caso, quando eu criei, o meu público-alvo eram estudantes de psicologia, assim como eu, porque eu era estudante, né? Mas vai ser diferente de quem já se formou e quer, por exemplo, abrir uma clínica e está procurando por clientes. O seu público-alvo é totalmente diferente, que vai ser diferente de uma pessoa que foca em serviços para outros profissionais da categoria, por exemplo, de consultoria. Sim, a primeira coisa a se pensar é quem é o seu público-alvo, né? Porque o seu conteúdo vai ser totalmente diferente. Ela tá falando que foi você que criou o Canva. Você usa bastante?
Desculpa, Acho tá que a travando Franci um pouquinho travou. pra mim. Ô, Clara. Ah, você... Clara, deu uma ou travadinha pra... pra mim. Deixa eu ver aqui. Tá travando pra você, gente? Voltou, voltou. Voltei? Então, voltou. Sim. Então, na verdade, né? Quando vocês quiserem criar o Instagram profissional de vocês. Porque estão falando que tá travando. Vê se Deixa eu tá mandar normal aqui. agora. Acho que voltamos. Acho que Ó, voltamos. acho que voltou. Acho Qualquer que agora foi. coisa, Acho que agora foi. Qualquer coisa, França, desativa os comentários, que ele trava menos, e aí depois a gente reativa para o pessoal perguntar. tá joia. Também acho melhor. Tá. Tá joia. Eu É, perdi, você estava falando da dica do compartilhamento de conteúdo original, entre outras coisas. isso. Isso aí. E depois eu falei do público-alvo, né? Que quando Uhum. você for criar o seu Instagram, é importante ter em mente qual é o seu público-alvo para você dirigir certinho o conteúdo para o público que você quer alcançar. E aí a próxima dica é interagir com seus seguidores. O Instagram, ele funciona por um algoritmo, né? Então, quanto mais interações, mais, assim, digamos, verdadeiro o Instagram acha que o seu perfil é, no sentido de não ser um robô, né? Porque tem muita gente que contrata robôs automáticos. Então, quanto mais interações, melhor. E uma forma muito boa de interagir são, por exemplo, os stories, né? Que tem como você fazer enquete, botar aquela caixinha de pergunta. E assim, responder sempre que possível os directs, responder os comentários. Óbvio que sempre que possível, né? Porque às vezes fica muita coisa. Mas assim, quanto mais você em seguidores, melhor para o seu perfil. Investir no conteúdo, né? Que é uma coisa que eu já estava falando. Então, assim, eu pessoalmente tenho um certo ranço com frases de autoajuda, por exemplo, né? Que fica uma coisa muito assim superficial, rasa, sem conteúdo, e eu, assim, na minha visão, não passa credibilidade, né? Então, assim, eu evitaria, né, investir em coisas com realmente um conteúdo mais, assim, profundo. E, gente, assim, eu não sou formada em marketing, em publicidade, em nada disso, né? Eu tô falando só, assim, da minha experiência mesmo com esse Instagram, né, que eu tenho. Então, são algumas dicas que eu notei, assim, pela minha experiência pessoal mesmo, né? E tô passando aqui para vocês. Não sou nenhum especialista no assunto. Então, assim, né, não tem muito certo e errado. O que eu tô falando são as coisas mesmo que eu aprendi pela observação, por lidar nesse meio, né? Uhum. Aquela coisa, né, de ser estudante. Se você for estudante, se declare como um estudante, né? Sempre. E uma dica para quem não tem muito tempo e entra um pouco na questão do processo criativo, né, que você tinha me perguntado. Eu, por exemplo, eu funciono muito com ciclos. Então, tem dias que eu estou muito, muito, muito produtiva. Eu penso em mil coisas. E tem outros dias que eu não faço nada. Então, para pessoas como eu, que não tem tanta, digamos assim, disciplina, né? Uma dica muito boa é programar os seus posts. Então, tem vários aplicativos, por exemplo, o Trello, né? Que você pode colocar lá todo um planejamento, ou então escrever mesmo no seu bloco de notas, né?
nesses dias que você tá mais inspirado, escreve vários posts, deixa lá salvo. E aí o Instagram tem, inclusive, como você programar para postar no dia X, né? E isso, para quem trabalha e estuda também, né, é uma coisa que eu fazia muito porque fica mais fácil, porque aí chega o dia, você só tem que postar. Ou então, se você usar essa opção automática, nem entrar e postar você precisa, né? Eu colocava tudo no bloco de notas e aí no dia eu só postava, né? Então acho que essa é uma dica que ajuda também, porque produzir conteúdo é difícil, né? Não é sempre que a gente está inspirado, que a gente está com vontade. E eram essas as dicas que eu tinha para vocês, assim, sobre o Instagram. Muito bacana. A Ju até comentou aqui também que ela estava pensando também em como fazer para caminhar com o Instagram pessoal dela para um Instagram profissional. E assim, o exemplo da Clara é um exemplo bom para você seguir também, que começou enquanto estudante, compartilhando conteúdo de livros, igual você também estava pensando em fazer. Eu acho muito interessante também acompanhar essas criações de conteúdo em psicologia também, que sempre acompanham a cientificidade, que é o mais importante também. Foi muito do Sim, que você falou em relação às frases de autoajuda que são raras, que são rasas, desculpa, que não passam uma credibilidade muito grande também. Então, é muito importante acompanhar esse tipo de conteúdo que a Clara passou sim. para a gente. E até as dicas de aplicativo também, que ajudam É, a criar esses conteúdos, são muito bacanas também, são bem fáceis. e uma coisa, assim, que eu sempre recomendo nessa questão é separar, né, o seu perfil pessoal do seu perfil profissional. Então, eu tenho, né, o meu perfil pessoal, que eu posto tudo que eu quiser, que tem meus amigos, que posta piada, posta besteira, posta Uhum, festa, né? Então, assim, isso é uma coisa que me dá um pouco de agonia também, né? Quando eu vejo perfis profissionais compartilhando coisas que seriam mais um perfil pessoal, né? Mais privado, mais para os amigos daquela pessoa. uhum. Então, essa é uma dica que facilita a vida, né? Até porque você não tem que pensar tanto na hora de postar, porque aí, se é uma coisa que está te fazendo pensar muito, provavelmente é uma coisa que você deveria postar no seu pessoal e não no profissional, Uhum. né? É, muito bacana essas dicas que você trouxe para a gente. E principalmente também sobre o planejamento, que vai entrar até na próxima pergunta que eu tenho para te fazer. Eu estava dando uma Ah, acompanhada no seu Instagram e nas nossas conversas também, você mencionou assim, que você participou de muitos estágios, fez intercâmbio durante a faculdade também. uhum. E, e assim, como que foram essas experiências? Quais mais te marcaram também? Quais que mais te inspiraram para criar conteúdos em si para o Vida Psi? Bom, eu acho que assim, a experiência mais marcante de todas que eu tive na graduação, eu acho que foi o intercâmbio, né? E assim, foi muito rico, não só de forma acadêmica, mas para mim como pessoa, né? E de forma cultural e de visão de mundo, enfim. Porque no intercâmbio você se insere totalmente em uma outra cultura, né? Então, foi assim, a experiência mais enriquecedora, se eu tivesse que elencar, acho que seria o intercâmbio, né? Para quem não sabe, eu fui para Portugal por um semestre, eu estudei, né, fiz o curso de psicologia lá por um semestre na Universidade do Algarve. E assim, é uma experiência muito bacana você ver, se inserir totalmente na cultura, né, de outro país. E assim, é inclusive muito curioso, né? Porque eu vi muitas diferenças da psicologia aqui, e da psicologia lá. Então, é, enfim, foi muito bom, assim, foi uma ótima experiência. É uma coisa que eu recomendo para todo mundo, assim, que tem a oportunidade, porque muitas vezes tem muita gente que não tem, né? Infelizmente. Mas assim, se você tem, eu recomendo muito, assim. É uma experiência que muda mesmo a sua vida, a sua visão sobre tudo, assim.
estão perguntando, né, como que funciona. O intercâmbio que eu fiz era um convênio, né, da Universidade de Brasília. Como é uma universidade federal, tem convênio com várias outras universidades do mundo. Então, eu fiz um processo seletivo interno na universidade, fui aprovada, e aí eles me indicaram para a Universidade do Algarve, e aí eles lá também me aprovaram, e aí eu fui. E aí, porque lá na Europa as universidades são pagas, né? Mas com esse convênio a gente não paga o curso. E aí o resto era tudo por minha conta. Mas como eu já tinha esse plano de fazer intercâmbio desde sempre, eu entrei na faculdade e comecei a juntar dinheiro. Então, as monitorias, projetos de extensão, estágio, tudo que eu fiz, eu botei na poupança para conseguir esse intercâmbio, que foi no meu 9º semestre. Foi quase no final do curso. E assim, valeu muito a pena. Então eu indico para todo mundo que quer e que tem condições, faça. E assim, você já tinha o Instagram na época dessas experiências, tanto do intercâmbio quanto dos outros estágios também? Sim, eu tinha. Gente, inclusive, assim, nos destaques do meu Instagram, tem tudo lá, porque à medida que eu ia fazendo, eu ia postando muito. Então, se você procurar lá, tem o intercâmbio, tem os meus 5 estágios, que eu. Cinco, não, tem 4, né? Porque. Vou contar um pouco então dos estágios, né? Já vou entrar nisso. Eu fiz 5 estágios no total durante meu curso. Um deles foi estágio bacharel, porque lá na UNB não tem um TCC, não tem um trabalho de conclusão de curso final. O que a gente tem a gente tem assim muita pesquisa durante todo o curso, muitos trabalhos finais que já são em forma de artigo, né? Então a pesquisa ela é muito fomentada ao longo de todo o curso e tem esse chamado estágio bacharel, né? Que é uma é como se fosse um TCC, assim, você tem que produzir uma pesquisa, né? O meu durou 1 ano e eu fiz sobre. Nossa, gente, até esqueci. Eu fiz sobre procedimentos invasivos em crianças e técnicas de distração, né? Aí a gente fez uma pesquisa e aí, como produto final, a gente teve que fazer um artigo para submeter à publicação. Esse foi o primeiro, que ainda não era estágio profissional, era o estágio bacharel. E aí os estágios profissionais. Eu primeiro entrei no Ministério Público, foi um estágio extracurricular, né? Lá no setor de análise psicossocial. Então é nessa área de psicologia jurídica, né? Então, assim, a principal tarefa, digamos assim, né, do estágio, era produzir relatórios psicossociais, estudos psicossociais para embasar as decisões da promotoria de justiça, né? Então, o promotor, ele recebe casos, que geralmente são casos de violência doméstica, violência sexual infantil, disputa de guarda, violência contra idosos. Então, são temas muito pesados, mas, assim, esse estágio enriqueceu muito a minha atuação, né, como profissional. E aí, o promotor recebe esses casos e ele pede o estudo psicossocial de nós, que éramos psicólogos e assistentes sociais. Então, a gente fazia entrevistas, visitas domiciliares, visita na escola, ligação, né, para produzir esse estudo com todas as partes do processo. E aí a gente dava para o promotor esse estudo. E outra atuação desse estágio era na promotoria de Taguatinga, né, que é uma região aqui do Distrito Federal que tem muitos casos de violência doméstica. Então, a gente tinha o acolhimento para vítimas de violência doméstica, né? Que era um grupo, né, de acolhimento que a gente fazia. Não era um grupo psicoterapêutico, era um grupo psicossocial, né? Voltado mais para esse lado da conscientização, da mobilização de recursos, né? Para tentar sair daquela situação, para interromper esse ciclo, né, de violência. Então,
Era isso, esse estágio. Deixa eu ver aqui. Acho que estão perguntando algumas Também coisas. acho. Deixa eu dar Ó, uma a olhada. Yasmin perguntou: eu tenho uma questão sobre ética. O que pensam sobre profissionais que pegam exemplos de pessoas da mídia, por exemplo, de reality show, e analisam os papéis e comportamentos que as pessoas apresentaram? O Ju Piobelo perguntou também: estou aproveitando tudo que posso durante a graduação e ainda me divido com eventos na minha área de atuação no momento, enfermagem na saúde mental. Como distanciar uma da outra, a estudante de psi e a técnica em enfermagem? Bom, para essa segunda pergunta, eu acho que se você criar uma página, por exemplo, de psicologia, né, e como estudante de psicologia, você já vai fazer um pouco dessa separação. Mas, na minha opinião, a sua experiência como técnica em enfermagem pode até te ajudar muito na sua página, por exemplo, né? Que você falou que já atua em saúde mental. Então, eu acho que isso iria enriquecer ainda mais. E para outra questão, né, de analisar personagens de reality show, você leu essa, Franci? Eu li. Li da A Yasmin. pergunta da Yasmin. O que que você acha? Olha, Tem alguma então, opinião? eu penso muito sobre isso, até assim, o pessoal que costuma fazer análise de serial killers, entre outras coisas, né? Eu acho um pouco delicado, porque a gente, enquanto psicólogo, assim, principalmente estudante de psicologia, eu não vou nem entrar na questão ainda de não ser formado, porque eu já acho errado, assim, mas a gente, enquanto profissional, é muito delicado a gente fazer um diagnóstico sobre a pessoa, ou então pegar a nossa abordagem, que também é diferente, existem várias para psicologia, né? E falar que a gente, colocar o nosso nome de psicólogo, falar assim, olha, eu sou psicóloga, eu acho que Uhum, essa pessoa tem isso, eu acho um pouco delicado, eu acho que é errado também, não deveria ser feito, mas é um achismo mesmo, uma opinião que eu dou, eu não acho certo fazer isso, assim, eu acho que é meio delicado a gente misturar o nosso nome profissional para uma criação de conteúdo de uma pessoa que nem consentiu com isso, né? Vamos dizer assim. O uhum, participante de BBB, por exemplo, não chegou e me pediu para fazer isso. Se ele pedisse também, eu não poderia fazer. Então, por que eu vou criar esse tipo de conteúdo e postar em rede social? Eu não sei se isso seria correto, assim, não acho uhum, uma coisa legal de se fazer. E você? uhum. Bom, eu acho que eu não tenho, assim, experiência suficiente para ter uma opinião muito formada sobre isso, Uhum, mas eu acho que, assim, uma coisa é você pegar, por exemplo, um filme e falar sobre o tema que esse filme traz. Aí eu acho ok, né? Por uhum, exemplo, que a gente até tem, né, o tal do Cinepsi. Eu acho, inclusive, muito legal, né? Você falar uhum, é, sobre tal personagem, né? Porque é um uhum. personagem, não é aquela pessoa. Ou sobre um tema que o filme traz. Aí eu acho legal. Mas nessa questão mesmo de fazer diagnóstico de pessoas, assim, reais, né? Eu também Uhum. acho um pouco complicado. Na verdade, eu nem sabia que as pessoas faziam muito isso. Eu tô tomando Eu acho um pouco conhecimento agora. eu acho delicado até também, assim, porque se equipara muito a alguns testes que a gente tem, que assim, não são psicológicos, mas são testes que tem na internet que banalizam também os diagnósticos, entre outras coisas. Eu acho delicado demais fazer isso com pessoas reais que não estão Sim. consentidas com isso, entre outras coisas. Personagens, ok, a gente tem Cinepsi, Uhum. tem outras coisas. Casos muito famosos de serial killer também já existem vários, mas assim, pessoas reais, né? Eu acho um pouco delicado fazer isso. É, concordo, concordo.
A Ju também falou que está aproveitando tudo na graduação. Eu acho muito importante também. Vai entrar até numa outra pergunta que eu te fiz também, mas eu acho que assim, a faculdade é o momento que a gente tem para tentar, testar, fazer tudo que a gente tem vontade, assim mesmo. Sim, Porque depois, quando a gente se forma, é outro papo, né? é. Eu acho que, assim, gente, se joguem. Eu acho que, às vezes, quando a gente entra, e dependendo da faculdade que você estuda, né? ah, Tem muito essa coisa por, nossa, tenho que achar a minha abordagem, tenho que achar a minha área. Gente, calma. Tipo assim, você está no primeiro semestre, calma. E assim, se você estiver no 10º, calma também. Não existe essa pressa. Esse não é o objetivo do curso de psicologia, gente. O objetivo do curso não é você encontrar uma abordagem, você encontrar uma área. Calma. Ainda na graduação é muito difícil, né, disso acontecer. Como eu falei, a graduação é o primeiro passo. Depois a gente vai continuar estudando, a gente vai continuar se formando, se especializando. Então, não existe toda essa pressa. Então, isso eu sempre falo assim, para quem está entrando, para quem ainda está no curso. Aproveite para explorar, porque como que você quer descobrir a sua abordagem, a sua área, se você não experimentar? Como? Não tem como, gente, só pelo livro. A teoria é muito diferente da prática. Então, eu acho que se você tiver a oportunidade de ir para a área organizacional, vai, hospitalar, vai, escolar, vá, clínica, vá, faça estágios em diversas abordagens, né? Porque só assim você vai conseguir descobrir. Então, isso é uma coisa que eu sempre falo, assim, e aproveitar ao máximo, as experiências da graduação. A Carol até comentou aqui que tá surtando no 10º. Não é para surtar, Ai, então. eu também, tá. Eu Obrigada. também. Então tá tudo certo. Também surtei no 10º, no 11º, porque eu fiz até o 11º. Então, assim, é normal, gente. Calma. Não precisa ter essa pressa Confortante. toda. Enquanto estudante, é Pois muito é, confortante para a gente ouvir isso, realmente, assim, de que não é para ter pressa, para a gente curtir. Eu sempre paro, assim, todas as vezes que eu dou essa pirada, assim, de, ai meu Deus, será que eu já escolhi minha abordagem? Socorro. Eu também paro para pensar que eu não vou ter oportunidade de fazer estágio, de entrar em projeto de extensão depois de formar. Então, é para eu ter a minha cabeça aberta, meu coração aberto para o que der no momento, né? Eu tento botar minha cabecinha no lugar nesses momentos também. exatamente. E até porque, assim, eu já fiz estágio em hospital, em escola, em clínica e no Ministério Público. Então, eu posso afirmar, gente, mesmo que não seja a área final que você vai trabalhar, aquela experiência vai acrescentar muito na sua atuação. Então, eu ter feito um estágio no hospital, se eu for atuar na clínica, isso vai me somar demais. O contrário também. Então, não existe experiência perdida. Essa experiência só vai somar ainda mais a sua atuação, né? Porque um psicólogo clínico, por exemplo, que tem essa visão mais ampliada, é assim, enriquece muito o atendimento, né? E pelo contrário também. E eu acho Clara, que o tempo da live está acabando. era isso que eu ia falar. A gente preparou vários tópicos, no nosso roteiro, várias perguntas, mas realmente o papo voou. A gente já tinha previsto que isso ia acontecer também. Eu acho melhor a gente encerrar, então, Sim, antes de tá cortar. bom. Isso. Então, gente, muito obrigada, né, para quem assistiu. Obrigada pelo convite da Jetsi. Eu espero que tenha sido útil e proveitoso para vocês. E estou aqui à disposição. Muito obrigada, viu, Clara, pela presença, pelos todos os ensinamentos que você trouxe, todas as questões que você trouxe para a gente discutir também. É um assunto que eu ouço pouco falar na graduação, então eu gostei muito quando você se propôs a conversar com a gente. Muito obrigada também por dar uma oportunidade à JETS também, de ter um espacinho para a gente. E é isso, gente. Muito obrigada também vocês, por todo mundo que assistiu também até agora. A gente teve, né, quase não caiu o número da live desde o início, então eu vejo que todo mundo também ficou bastante envolvido no papo. Muito obrigada, viu, gente? Obrigada, gente. Tchau. Tchau.